Vocês estão vendo os slides? Aham. Sim. Tá, então, só retomando o que a gente viu na última aula, a gente tem dois tipos, basicamente, de radiação carregada, ou seja, com carga e sem carga. Então, partículas pesadas têm uma penetração aproximadamente dessa, e raios gama e raios X têm uma penetração dessa ordem. E isso tem a ver com o poder de filamento, também conhecido como stopping power, que é definido como o negativo do dE dx, ou seja, a perda de energia por distância, que determina o quanto a partícula ou o raio-x, o raio gama vai perder energia conforme penetra a matéria. Esse slide está meio torto, assim, mas a ideia dele, como eu mostrei na outra aula, é mostrar... Deixa eu Professor, pegar. Sim, tu tá em qual slide? no 3. É que eu acho que tá aparecendo um aqui. Não sei se tá pausado, alguma coisa assim. Eu acho que se pá tá compartilhando, tipo, o PowerPoint, assim, tá compartilhando, tipo, a apresentação em cima. Né? Daí ele fica, tipo, travado no modo que não é apresentação. Tá, espera aí, que deixa eu ajeitar isso, então. Tá, vocês me ouvem, né? Sim, aham. Tá, eu vou reiniciar, então, a apresentação. O que vocês estão vendo agora? A janela do PowerPoint com os slides ali na esquerda e o slide 1 no centro. Tá. E agora? Continua igual. Não passou para frente? Não. Mas que estranho. E agora? Tá igual ainda. Ih, que viagem. Deixa eu fechar e reiniciar tudo de novo. Beleza. Tá, agora vocês estão vendo o primeiro slide, certo? Tu já tá compartilhando? Ah, pera aí.
E agora? Tá, agora sim. Acho que sim. Tá, agora sim. Aham. Passou para outro slide agora? Sim, aham. Tá. Então, como eu estava falando do poder de esfriamento, né, que a gente falou na última aula, vocês estão vendo esse agora do DDX, que a partícula vai chegar até um ponto que ela vai parar. Vocês estão vendo isso? Sim, sim, agora sim. Tá, beleza. Então a gente falou também do alcance versus energia de partículas alfas no ar. Então essa reta representa esse eixo, que é de 4 a 8 MeV, e com esse alcance, enquanto esse eixo representa de 0 a 4 MeV, olhando para esse eixo. Então, só para relembrar, o que a gente vê é que a partícula alfa tem um alcance de centímetros. Então, ela é menos danosa do ponto de vista radioativo do que qualquer outra partícula ou qualquer outra radiação. Então, falando da radiação gama, a gente tem como eu falei, o efeito fotoelétrico, que é quando um fóton incide num, num elétron e ejeta esse elétron, e esse é conhecido como efeito fotoelétrico, e é definido basicamente por essa equação que foi determinada pelo Einstein, e depende basicamente de qual nível, se é um S, 2P, 2S, de que o elétron foi ejetado, e da energia cinética do elétron, que vai ser Hν, ou seja, a constante de Planck vezes a frequência incidida menos a energia de ligação. Então, a interação de raios gama em função da energia tem esses três efeitos, que é o efeito fotoelétrico, produção de pares e o efeito Compton. E aqui está mostrando o efeito total. A gente tem esse pico aqui, porque quando o efeito fotoelétrico é máximo, a gente tem uma atenuação máxima da radiação gama. E isso vai ser muito importante, porque a gente vai falar agora dos detetores. Então, por isso que dá esse pico aqui, e depois tem uma atenuação em função da energia do fóton incidente. Então, só relembrando, né, o efeito Compton é um espalhamento de fóton por um elétron. Então, isso a gente falou na última aula. E a energia do fóton espalhado depende
de mc ao quadrado da energia incidente, né, HNI, menos o cosseno de θ, onde θ é esse ângulo que vocês veem aqui. Então, se a gente olhar aqui para o espectro do Césio 137, ele vai ter uma emissão máxima de radiação gama aproximadamente em 700 keV. Algum de vocês podem lembrar ou já viram daquele desastre que teve quando jogaram um Césio 137 na lixeira, lá em Goiânia? E o pessoal brincava com ele, porque ele brilhava e tal. E muita gente acabou morrendo de câncer por causa disso, né? Porque o Césio 137 era muito usado para tratamento de câncer e tudo mais. E eles jogaram alguns. Como é que chama? Recipientes que continham esse tipo de césio no lixo comum. E o pessoal que estava remexendo no lixo ficou brincando com o césio e acabou basicamente se ferrando, né? E tendo câncer, infelizmente. Isso foi lá em Goiânia. Relembrando, então, a produção de pares, né? Então, a gente tem a equação de Einstein de mc ao quadrado. Então, para a gente ter duas partículas, a gente tem que ter uma radiação gama de aproximadamente 1 megaelectronvolt, é o que está mostrado aqui, que é o que representa essa região aqui mais energética do que o efeito fotoelétrico e do que o efeito Compton. Então, isso é determinante para nós utilizarmos detetores. Então, nós temos detetores chamados de câmaras de ionização, detetores de estado sólido, cintiladores e detetores de silício, germânio e hiperpuro. Então, o que é uma câmara de ionização, né? Foi o primeiro tipo de detetor de radiação, é baseado em câmaras de gás a baixa pressão e sobre alta tensão. Foi desenvolvido por Geiger Miller em 28. Eles foram alunos do Rutherford. E hoje em dia é mais usado em produção radiológica, ou seja, se tu quer saber se tem radiação ou não, tu geralmente usa um Geiger Miller, porque ele vai te dizer se existe radiação ou não. Mas o problema dele é que ele não te diz qual tipo de radiação e nem a intensidade, a energia da radiação. Ele sempre te diz se tem radiação ou não. Então, qual é o princípio, né? A gente tem um anodo aqui com um certo gás, geralmente é argônio, mas pode ser hidrogênio também.
depende da condição. A radiação incidente vai fazer o quê? Vai excitar os elétrons desses átomos que estão ali dentro, em baixa pressão. Desculpa, vai excitar os átomos que estão ali dentro em baixa pressão. Isso vai fazer com que eles sejam ionizados e os elétrons vão para o anodo. E como isso está numa tensão de aproximadamente 1000 volts, vai fazer com que gere um sinal. Aqui está mostrando 500 volts, mas isso depende do detetor. E basicamente vai gerar um sinal aqui mostrando a quantidade de radiação que está sendo detectada. Então, se vocês já viram filmes ou coisas do tipo, séries e tal, que dá aquele barulhinho quando a pessoa está passando um detetor desse tipo, aquele som é representativo da quantidade de elétrons que estão sendo detectados no anodo pelo detetor. Então, esse gráfico aqui mostra, que é conhecido como Threshold Coefficient, mostra o mínimo de elétrons ou de radiação que a gente tem que ter para a multiplicação dos gases. E isso cria um efeito cascata. Por que cria um efeito cascata? Porque quando um átomo é ionizado, ele vai gerar elétrons, e esses elétrons vão colidir com outros átomos e vão gerar mais elétrons, e isso vai gerar como eu falei, um efeito em cascata. Então, a detecção aumenta exponencialmente, como a gente vê aqui nessa equação. Então, como eu falei, ele é muito útil para determinar se tem radiação ou não, mas ele não determina a energia e muito menos qual tipo de radiação. Então, aqui tem os valores para formação de par. Então, como eu falei, se usa muito argônio, principalmente por ser mais seguro, né? E por detectar partículas beta ou elétrons rápidos ou partículas alfa. Pode-se usar hélio também. O problema é que o hélio é mais caro, né? Então não é tão utilizado, mas ele é mais eficiente, como vocês veem aqui. Às vezes se usa hidrogênio. O problema do hidrogênio é que ele é muito inflamável, né? Então ele é um pouco perigoso. Nitrogênio também. Oxigênio não é tão eficiente, muito menos metano. Então, o que se usa usualmente é argônio ou hélio. Depende do detetor. Então, isso é uma representação do que eu falei.
tu vai formar um íon positivo, ele pode ser recombinado e por difusão ele vai ionizar outros átomos, gerando um íon negativo que vai ser detectado pelo anodo. Então, aqui está mostrando o interior do detetor. Tem 2 eletrodos aqui com gás, né? Para gerar aquele par de elétrons. A gente tem um amperímetro e uma tensão aplicada que varia entre 500 e 2.000 volts. E sempre que a radiação entrar aqui dentro, vai gerar uma carga, vai gerar uma corrente, e aí vai gerar um gráfico desse tipo, né? Se a gente tem uma corrente muito alta, quer dizer que a gente tem uma radiação muito alta. Se a corrente é baixa, a radiação é baixa. Então, é bem proporcional ao tipo a quantidade de radiação que a gente está tentando detectar. Isso é um outro esquemático do que nós vimos anteriormente. Então, também tem a tensão, também tem um amperímetro. Aí tem os isolantes, né? E tem os eletrodos central e de fora para detectar a radiação e, consequentemente, quer dizer, detectar o número de elétrons ionizados e, consequentemente, a radiação que está medindo. Então, aqui é bem técnico, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas se a gente pensar que a tensão pela lei de Ohm é I vezes R e a capacitância CV, então se a gente colocar tudo isso junto, a gente vai chegar nessa equação aqui. Então, vai ver que a variação de tensão é RC sobre ΔC vezes I. Então, principalmente, a gente está preocupado com a corrente que vai ser detectada no amperímetro. Então, se a gente quiser olhar além das equações, o que eu sempre gosto de fazer é que o que a gente tem é que quanto maior a corrente, maior a variação de tensão e maior a irradiação. Aqui é um outro esquema do mesmo tipo. Então, esse gráfico mostra as regiões que se trabalha. A gente tem a saturação de íons, a região proporcional, que a gente vai olhar logo a pouco, os detetores proporcionais. Esses sim conseguem medir a energia. Aqui é o limite do detetor proporcional e o Geiger-Müller, que
extrapola a região sempre. Então, por isso que se tem 2 MeV ou 1 MeV, ele vai ficar igual. Então, essa é a cara, basicamente, de um Geiger-Miller. Então, aqui tem a janela de detecção, o medidor que aplica alta tensão e mede a corrente, né? E aqui é o tubo do Geiger-Miller. Então, ele tem essa configuração aqui meio antiga, mas é assim que ele funciona. Aqui é uma representação do que eu falei, que os elétrons, quando chega um fóton ou uma partícula carregada, vai gerar uma série de elétrons que vão ionizar outros átomos. E isso cria o que a gente chama de avalanche. E isso acaba ionizando, quando chega outro fóton, outros elétrons. E basicamente é isso que acontece dentro do detetor, gerando uma série de elétrons secundários que vão gerar, consequentemente, uma corrente significativa. Só que ele tem um problema que a gente chama de tempo morto, né? Porque enquanto ele está detectando uma certa radiação, ele tem uma capacitância parasita associada e uma resistência associada que, como vocês sabem, varia com a... Ela descarrega, né, com menos T sobre RC. Então, qual é o problema disso? O problema disso é que quando tu está detectando radiação, tu vai carregar o Geiger-Miller com uma certa quantidade de elétrons que vão gerar essa capacitância e depois eles têm que ser descarregados. Então, esse RC aqui é fundamental para isso. Então, isso é chamado de tempo morto, que é o tempo que o Geiger-Miller está carregado e não está conseguindo detectar a radiação associada. Então, o que está mostrado aqui, ó, ele está completamente carregado, daí ele vai descarregar, e aí depois, se tiver um outro evento de radiação, ele vai carregar e descarregar continuamente. Isso é chamado de tempo de recuperação, né? Recovery time. Mas todos os detetores têm o que a gente chama de tempo morto, dead time. E o porquê disso? Porque eles sempre vão ter essa capacitância associada e essa capacitância é fundamental para determinar esse tempo morto. Então, ele vai carregar e descarregar, carregar e descarregar de acordo com essa capacitância. Então, esses são detectores proporcionais
que são mais eficientes no sentido de que eles conseguem determinar a energia da radiação, que está mostrado aqui nesse relógio. Mas eles têm um princípio de funcionamento muito similar ao Geiger-Miller. Então aqui está mostrado também fotos desse tipo de detetor. Aqui a gente vê o tipo de gases que se usam. Como eu falei, se usa muito argônio, às vezes se adiciona 10% de metano para não ser tão perigoso, mas torna muito mais eficiente a detecção. Ou se usa 95% de argônio e 5% de metano. Daí vocês veem que já tem um decaimento relativamente grande na tensão. Ou propano, que também é bem perigoso, mas é muito mais eficiente. Então, isso é uma questão de construção do detetor. Agora a gente passa para os detetores de estado sólido, que são baseados em silício e germânio, e isso foi desenvolvido nos anos 60, né? O Geiger-Miller é de 28, então foi 32 anos depois. Ele é usado principalmente para partículas carregadas e usa o princípio de diodos semicondutores. Se vocês querem saber mais sobre isso, você pode entrar no site da Britney Spears, que ela tem um site de física de semicondutores, né? Claro que isso é uma piada, porque foi um amigo dela que fez o site e pediu para colocar ela no site, então vocês veem ela aqui falando as equações e tudo mais. Mas, obviamente, é uma piada, mas é bem útil esse site. Ele tem uma série de equações e gráficos mostrando como é que funciona a física de semicondutores. Então, relembrando levemente, antes de a gente entrar, como é que funciona o detetor de estado sólido, nós temos três tipos de materiais, que é material condutor, semicondutor e isolante. E a diferença entre eles é baseada no tamanho da banda proibida que nós temos entre a banda de valência e a banda de condução. Então, o material semicondutor vai ter entre 1 e 3 electronvolts entre a banda proibida e a banda de condução. O material isolante vai ter de 5 a 10 electronvolts. E o condutor, não, né? A banda de valência, como vocês veem aqui, está dentro da outra banda, então ele basicamente não tem banda proibida, certo? A banda de condução entra na banda de valência e se torna um material condutor.
Então, isso que diferencia os materiais, né? Do ponto de vista elétrico. Se a gente pensar, por exemplo, em vidro, que é óxido de silício, ele é um material isolante. Então, ele tem uma banda proibida de aproximadamente 9 eletronvolts. Um semicondutor é um material que a gente pode modular a condução dele, como a gente vai ver, que é no caso do silício. E um condutor, em geral, é um metal que não tem essa banda proibida afastada da banda de condução, né? A banda de valência está junto da banda de condução, então ele vai conduzir livremente. Então aqui está mostrando a mesma coisa, mas para o caso dos semicondutores. Então, se a gente fala num semicondutor intrínseco, ele tem essa banda proibida, que é chamada de energy gap. Se ele for dopado do tipo N, ou seja, se eu pegar o silício e colocar, por exemplo, alumínio ou boro, ele vai ficar com excesso de elétrons, então a banda de condução vai ter um maior número de elétrons. Se o mesmo silício for dopado com nitrogênio ou fósforo, ele fica do tipo P. Outra coisa importante é que nós temos semicondutores de banda direta e indireta. Então, por exemplo, o arsenito de galho tem uma banda direta. Isso aqui é a zona de Brillouin, né? Então, o que significa que nesse eixo nós temos energia e nesse eixo nós temos momento. Então, quando o semicondutor é direto, quer dizer que o elétron consegue passar de uma banda para outra sem perder momento. Quando ele é indireto, como é o caso do silício e do germânio, ele tem que fazer uma transição de momento e isso faz com que ele perca energia. Mas o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que nós temos materiais que são mais úteis para a parte de fótons, que são os de condução direta, e tem materiais como germano silício que não são apropriados para parte de fótons devido a serem de banda indireta. E aqui estão os valores da banda proibida de cada um deles. Então, essa tabela está mostrando basicamente isso, o número atômico, a banda proibida. Você vê que o diamante já está na parte dos isolantes elétricos. Mas o diamante é muito interessante porque, embora ele seja um isolante elétrico, ele é um ótimo condutor térmico.
Isso porque ele tem uma ligação sp3 muito bem definida. Então, ele conduz termicamente muito bem, mas eletricamente ele é considerado um isolante ou um semicondutor de grande banda proibida, como se diz usualmente. O que mais que nós temos aqui? Isso é importante também. Mobilidade de elétrons, como vocês podem ver, do silício está em torno de 1.500 centímetros quadrados por volt segundo, enquanto que o germânio está em 3.900 centímetros quadrados volts por segundo. Isso é um dos motivos que se tentou muito tempo usar germânio como semicondutor base. Na verdade, foi o primeiro semicondutor base, mas se percebeu que era muito difícil de processar ele. E se investigou durante muitos anos e tem pesquisas até hoje. Eu mesmo trabalhei com germânio durante um tempo, mas ele é muito volátil e ele oxida muito fácil a exposição ao ar, então ele tem esse problema. Mas vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, a mobilidade de lacunas é 1.900 frente a 450 do silício. Então, em teoria, ele seria um semicondutor muito mais apropriado do que o silício, por dois motivos. Um é a mobilidade, e dois é que a banda proibida dele é menor. Quando a banda proibida é menor, tu precisa de uma tensão menor para polarizar ele. Então, ele seria muito útil, mas o problema é a estabilidade. O arseneto de galho também foi muito estudado nos anos 80 e 90, porque vocês olham aqui, ó, mobilidade de elétrons 8.500, mobilidade de lacunas 400, banda proibida é próxima do silício, mas ele tem o mesmo problema, ele é muito difícil de processar. Então, é o que está escrito aqui, né? Silício é um material de melhor qualidade, germânio tem uma banda proibida menor, então seria apropriado para energias menores. O arseneto de galho tem uma boa relação de carga e ruído, mas, como eu falei, ele tem problema de processamento. E o diamante não precisa nem falar, né? Ele é caro e resistente à radiação. Então, esse gráfico é muito importante porque ele mostra a energia necessária para criar um par elétron-lacuna. Como a gente vai ver, isso é fundamental para gerar corrente para determinar a radiação. Então, a formação de elétrons lacunas precisa de conservação de energia e momento, e é independente do material, do tipo de radiação. Então, a gente tem aqui antimoneto de índio, germânio, silício, tellurito de cádmio, carbeto de silício e lá em cima o diamante.
porque isso depende da banda proibida e da radiação incidente. Então, por problemas técnicos, como eu vou dizer assim, se usa basicamente silício hoje em dia. Em alguns casos, como a gente vai ver, se usa germânio também, ou tem fosfato de galho. Não sei porque não tem arseneto de galho, mas em alguns casos também se usa arseneto de galho. Mas a razão principal é a capacidade de processamento do material. Então, quando a gente usa silício como material detetor, ele tem um gap de 1,12. O valor de ionização, ou seja, de formação de pares, é 3,6 eletronvolts. E ele tem uma densidade de 2,33 gramas por centímetros cúbicos. Então, se a gente pensar num silício de 300 micrometros, vai ter um DDX de 1.600 megaelectronvolts por grama por centímetro quadrado, o que dá uma formação de pares de 32.000. Então, isso é um sinal muito forte de detectar. Ele tem uma relativa grande mobilidade, o que dá um tempo de processamento de aproximadamente 10 nanosegundos e uma grande estabilidade mecânica. Na verdade, é um material que, em estado sólido, foi mais estudado de todos. Então, como é que a gente faz essa medição, né? A gente pode medir isso de forma como corrente ou como pulso. Então, a gente coloca um perímetro aqui, tem um detetor, aí ele vai medir certas correntes aqui, e na forma de pulso, ele tem aquele problema que eu falei da carga, né? Porque ele vai carregar e descarregar pela constante RC, dependendo do modo. Então, se usa muito mais o modo corrente do que o modo de pulso. E como é que isso funciona, né? A gente tem uma junção PN, quando ela está... É um diodo, né? Reversamente polarizado. Então, as bandas ficam mais ou menos dessa forma. Quando chega uma radiação aqui, vai gerar um para-elétron lacuna. Esse para-elétron lacuna vai se deslocar na a lacuna na direção negativa e o elétron na direção positiva. Então, aqui tem vários gráficos mostrando como é que funciona a junção PN. Eu não vou entrar em detalhes nisso. Então, o que a gente tem aqui é o que é a polarização desse diodo, né? Ele tem a polarização reversa,
onde a condução é muito baixa, e a polarização direta, onde a partir de 0,7 volts, mais ou menos, ele tem uma condução muito alta, que é dada pela equação de Shockley, como a gente vê aqui. Isso foi tirado do Zé, do Physics on Semiconductor Devices. Então aqui de novo tem uma série de equações que eu também não vou entrar em detalhe em cada uma delas, mas tem algumas importantes, que é a tensão de bias, que a gente vê aqui que depende da carga, da constante elétrica do silício, da densidade de portadores do tipo D, que seria silício, basicamente, tipo N, e a densidade de lacunas que a gente tem aqui. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais dopado for, maior tem que ser a tensão de bias do material. Então, quando ele está neutro, ele tem que ter uma densidade igual de um e de outro, e a largura da banda de depleção é a soma da depleção N com a depleção P, e aí, juntando as duas, a gente chega nessa equação, e quando NA for muito maior que ND, a gente chega nessa largura da banda de depleção, que depende da tensão, da densidade de dopagem, da carga do elétron, que é uma constante, da constante elétrica do silício, vezes 2. Então, esse slide está meio ruim de ver, mas o que acontece é que, assim, vamos supor que aqui é tipo P e aqui é tipo N. Quando nós colocamos eles em contato, as lacunas vão se mover para esse lado, os elétrons para esse lado, e isso vai gerar essa zona verde aqui, que é a zona de depleção, que basicamente é a nossa zona de interesse. Então, a velocidade das cargas vai depender da mobilidade versus o campo elétrico, onde μ é mobilidade, como eu acabei de falar. Vx não depende no tempo. E as cargas estão sempre em equilíbrio com o cristal. Então, basicamente, a velocidade dos portadores é uma função do campo elétrico e da posição deles. Então, o silício, a temperatura ambiente, vai ter uma mobilidade de 1.300, 480 para lacunas, e isso para campos elétricos abaixo de 10 na 4 volts por centímetro. Que é o que eu mostrei anteriormente naquela tabela.
que acontece? A gente vai para valores maiores do que aquele que eu falei, a gente começa a ter emissão de fônons, e isso diminui a mobilidade. Então, é o que está mostrado aqui, né? Se a gente pensar no arsenete de galho, ele vai ter um máximo de velocidade, porque ele tem uma mobilidade maior até esse valor, depois começa a decair, mesma coisa para o germânio, mesma coisa para o silício. Isso porque a gente começa a ter espalhamento por fônons, então não se usa usualmente campos elétricos maiores do que esse. Então, qual é a vantagem, né? A vantagem é que quando se usa diodos semicondutores, a gente tem uma alta velocidade de portadores, então o que faz que ele tem uma região de depressão de 100 micrômetros, ele vai te dar um tempo de resolução de 1 nanosegundo. Então, a resolução máxima é um fator desses dois termos, né? Que é a largura da banda de depressão e a velocidade dos portadores. Então, como é que se fabrica um silício, um diodo semicondutor? Então, se começa com um silício intrínseco, tem que ser limpo e polido. Se oxida ele a 1300 Kelvin, basicamente. Você faz uma deposição de fotoresiste e polímero para abrir o que a gente chama de janelas, que é o que está mostrado aqui. Aí se faz a criação da junção PN. Então, como eu falei, você pode usar boro e arsênio. Se faz um tratamento térmico chamado de annealing, para que esses materiais ocupem as regiões que eles deveriam ter dentro do material. Se faz uma deposição de alumínio e no final se faz contatos elétricos ou com alumínio ou com ouro. Aí depende da qualidade do detetor que a gente quer, né? Ouro, obviamente, é muito melhor. Mas se usa muito alumínio por ser mais barato e ter uma boa relação de bandas com o silício. Então, o que nós temos no final? Essa região de depressão, essa região do tipo N, um amperímetro. Então, como eu falei, pode-se usar o ouro, né? Então, tem uma região de ouro aqui, isso cria uma junção Schottky. Então, quando os elétrons incidem aqui, vai gerar uma relação de pares e elétrons.
de lacunas e elétrons, na verdade, né? E aí, medindo essa corrente, isso é proporcional tanto à energia quanto à quantidade de radiação. Então, a energia depositada por uma partícula, que é a corrente, é proporcional à energia da partícula, à largura da camada de depressão e a energia necessária para formar o para-elétron lacuna. Então, essa é a cara do detetor, como a gente está vendo aqui. Né? Eles são, em geral, esféricos. Então, eles têm um pequeno revestimento de ouro, um silício tipo P, um silício tipo N e outro contato de ouro embaixo. E isso forma o detetor que a gente está vendo aqui. Então, quando ele está polarizado aqui, por exemplo, com 1000 volts, ele vai ter uma camada de depressão aqui significativa, o que vai fazer que quando entrar uma radiação, nesse caso raio-x, mas pode ser partículas alfa ou prótons, ele vai gerar aquele para-elétron lacuna, aquilo vai gerar uma corrente e aquela corrente é proporcional tanto à quantidade de radiação quanto à energia. Passando agora para os detectores do tipo gama, que são cintiladores. Eles são detetores indiretos, porque eles convertem a energia da radiação em luz. É baseado no processo de fluorescência. São utilizados materiais orgânicos e polímeros. E é basicamente isso. Então, esse gráfico mostra o decaimento que tem, por exemplo, do cobalto 60, quando ele é atingido por uma radiação beta, depois tem um decaimento gama e outro decaimento gama para níquel 60, por exemplo. Aqui no caso do sódio, uma radiação beta fazer esse decaimento e depois uma radiação gama transformar ele em neônio 22. Então, eles têm esse formato aqui, que eu estou mostrando. Aqui está mostrado ele dentro de um analisador. Vocês veem 3 detetores aqui. Então, novamente, relembrando o efeito Compton, né? Ele tem um espectro contínuo até onde o ângulo θ é igual a π, ou seja, 180. Quando a radiação é espalhada nessa direção, mas tem um espaçamento entre isso e o efeito fotoelétrico, que é igual a HNI, que é o que a gente está interessado. Então, eu já falei do efeito fotoelétrico, o que importa mesmo é o HNI.
Então, como é que ele funciona? Vai chegar uma radiação gama, aí o cintilador vai transformar a radiação gama em luz, que é o que está mostrado aqui. Essa luz vai ser transformada em uma corrente elétrica pelo catodo, eletrocatodo, e aí nós vamos ter o que nós chamamos de dinodos, que vão, cada vez que a radiação incidir, ela vai amplificar essa corrente. Então, isso aqui geralmente é feito de berílio. O que acontece é que essa radiação incide aqui, aí ela gera 2 elétrons, vamos supor. Aí ela incide aqui, esses 2 elétrons vão gerar 4 elétrons. Depois vão gerar 8. E assim por diante, até chegar no final. Então, isso é chamado de tubo fotomultiplicador, justamente por causa desse efeito que ele tem de amplificar a corrente. Isso aqui é uma demonstração do que eu mostrei antes, que a gente vai ter o fotopico, que é o pico fotoelétrico que a gente está interessado, que é o que realmente nos dá energia, que é igual a HNI, mas tem uma série de outros efeitos, que é o efeito Compton, né? O efeito de duplo escape, que é devido à produção de pares, e alguma radiação que vai ser espalhada e vai ser perdida. Então, isso vale para detectores que nós chamamos de pequenos. Se a gente fala em detectores um pouco maiores, eles conseguem captar melhor a radiação, então eles vão ter um pico HNI maior. Então, pico de duplo escape e de escape simples fica comprometido, e aqui está cortado, mas a gente consegue ver melhor a radiação gama. Então, aqui é outra demonstração de dentro do detetor, que eu falei no slide anterior. Então, a gente tem os dinodos que fazem a aceleração, catodo, coletor, como é que ele transforma isso em luz. Então, é basicamente o que nós vimos. Para finalizar, vamos falar dos detectores de silício germânio hiperpuro, que são usados para radiação gama e raio-x. Só começaram a ser usados nos anos 90. Caro, mas confiáveis. Mas eles têm um problema, que eles têm uma menor taxa de contágio. Então, sempre tem um porém, né, em toda a física experimental.
Qual que é o grande problema? Quando faz silício hiperpuro, o silício é naturalmente, quando é exposto ao ar, tipo N. Então, se introduz lítio no silício. Mas o lítio tem uma difusão muito grande. Então, ele tem que ser mantido em nitrogênio líquido para que o lítio não difunda e destrua o detetor. Destrua, que eu digo, não deixe de funcionar o detetor. Então, ele tem que ser mantido constantemente em nitrogênio líquido para que o lítio não difunde. Então, esse gráfico é muito interessante porque mostra a detecção utilizando um cintilador. Então, vocês veem a largura do pico que tem aqui, tanto aqui quanto aqui. E quando se usa silício germânio hiperpuro, a espessura ou a largura do sinal é muito, muito, muito inferior, mas a taxa de contagem também decai muito, né? Isso aqui é um gráfico exponencial. Então, vocês podem ver como, se está interessado em quantidade, beleza, usa um cintilador. Se está interessado em resolução, aí tu tem que ir para um silício germânio hiperpuro, porque a resolução é muito melhor. Então, aqui é um gráfico mostrando a mesma coisa, né? De como o silício ou o germânio hiperpuro é muito melhor. Então, concluindo, né? Detectores baseados em câmeras de ionização, como Geiger-Miller, né, vão usar a interação da radiação de um gás para gerar um pulso elétrico, na verdade uma corrente, né, e a partir disso determinar a intensidade e a energia da radiação incidente. Na verdade, ele determina muito mais a intensidade do que a energia. Então, se vocês já viram filmes onde eles usam esse tipo de detetor, vocês vão ver que ele é baseado basicamente no som que ele faz para determinar a intensidade da radiação. Os detetores semicondutores usam a zona de depressão, né? Onde não tem cargas móveis, só tem cargas fixas. Então, é o diodo PN, né? Para radiação incidente, e isso gera um para-elétron lacuna, e isso vai gerar uma corrente proporcional à quantidade de radiação. Ele é muito mais usado para partículas do tipo alfa e prótons, mas como mostrei antes, também pode ser usado para raio-x. O problema é que ele tem que ser muito mais puro e muito mais processado do que para fazer um diodo PN. Os cintiladores vão usar a a interação da radiação com o cristal cintilador, por isso que ele tem esse nome. Isso produz luz, aí essa luz determina a energia e a intensidade da radiação, e assim
transforma a luz novamente em elétrons e isso novamente gera uma corrente. Então, são utilizados em espectroscopia com radiação gama. Então, vocês vejam que, no final das contas, o que a gente quer é transformar a radiação numa corrente, sempre. Que é uma coisa que a gente consegue medir mais facilmente. A problemática toda é como fazer isso dependendo da radiação. Aqui tem a parte dos aceleradores que eu vou deixar para a aula seguinte, de quarta-feira, tá? Que daí a gente vai falar de como é que funciona o acelerador, como é que funciona a seletividade de massa e a produção de radiação artificial. Certo? Então é isso, pessoal. Alguma pergunta? Da minha parte não, só. Da minha também não. Tá bom, então. Então, até a quarta-feira. Uma boa semana e até lá. Valeu, Tchau, tchau, quarta. Tchau, tchau. Tchau.